Eu consigo ver o tempo de vida de todo mundo. Naquele dia, de repente, percebi que os números acima da cabeça de todos os meus colegas tinham travado em 5 horas, 59 minutos e 59 segundos. Aquilo não era sonho, nem ilusão. Tremendo, peguei o celular, abri a câmera frontal e vi que o número acima da minha cabeça também era 5 horas, 59 minutos e 59 segundos. Na mesma hora, saí correndo feito louco de volta pro alojamento dos funcionários. Todas as pessoas que encontrei no caminho tinham, em geral, menos de um dia de vida. A maioria estava quase igual a mim, e as que tinham um pouco mais só chegavam a 18 horas. Depois de chegar no alojamento, me forcei a manter a calma. Naquela fábrica de papel havia mais de 1000 vidas, e por trás delas existiam mais de 1000 famílias. Eu precisava salvar todo mundo. Mas, se eu aparecesse do nada dizendo que ninguém ali passaria de amanhã, o mais provável era me internarem como maluco. Mas dane-se, vou fazer o que estiver ao meu alcance. Arrumei minhas coisas às pressas, abri de novo a câmera frontal do celular e, droga, só restavam 5 horas e meia. Meus pais tinham ido viajar pro Tibete anteontem. Em tese, era um lugar onde dificilmente aconteceria um desastre natural em grande escala. Então isso me deu um pouco de alívio. Primeiro mandei mensagem pros amigos que me deviam dinheiro dizendo que não precisava mais pagar, e depois confessei pra garota de quem eu gostava que eu gostava dela. No fim, ainda mandei uma sequência de belas saudações pro chefe da oficina, que vivia me atormentando e descontando meu salário. Mas xingar ele ainda não bastava. Se pintasse chance, eu ainda ia dar um chute nele. Só de pensar nisso já dava até prazer. Se eu morresse ali, pelo menos minha vida já não teria arrependimentos. Do lado dos meus pais, eu não queria preocupá-los, então resolvi falar com eles só se eu conseguisse sobreviver até amanhã. Abri o app de passagens, comprei uma passagem pro Tibete no voo do fim da tarde e ainda gastei todo o dinheiro que me restava pedindo remédios e suprimentos médicos pela internet. O maior problema diante de mim agora era fazer mais de 1000 colegas da fábrica acreditarem em mim. Foi então que o toque do celular me puxou de volta para a realidade. Quando olhei, era uma chamada de vídeo do meu pai, e no instante em que atendi, meus olhos arregalaram na hora. Filhão, você tá ocupado agora? Eu e sua mãe estamos olhando os iaques! Na tela, meus pais estavam sorrindo, mas o número acima da cabeça deles era ainda 2 minutos menor que o meu. 5 horas, 23 minutos e 47 segundos. Forcei um sorriso e disse pros dois que tinha uma urgência e que ligaria de volta em 5 minutos. Caí de joelhos no chão, tomado pela raiva. Porra, eu não aceitava aquilo. Como até o Tibete tinha deixado de ser seguro? Que diabos era aquilo, afinal, e o que ia acontecer? Um meteoro ia bater na Terra, por acaso? Foi aí que a pior possibilidade passou pela minha cabeça. Peguei o celular e comecei a abrir lives em todas as grandes plataformas. O streamer com mais tempo ainda não tinha nem um ano, e a maioria só tinha mais umas 5 horas de vida. Até os streamers que estavam viajando e fazendo live no exterior não escapavam. Não importava a raça, não importava a região, o fim do mundo estava chegando. Anotei as informações detalhadas daqueles poucos streamers com vida relativamente mais longa e tentei achar um ponto em comum. Lugar, idade, sexo. Tudo parecia descartado, mas homens adultos pareciam ter uma leve vantagem. Será que a resposta final para sobreviver à catástrofe tinha a ver com o sexo da pessoa? Também podia ser preparo físico ou força, e então me lembrei de um streamer chamado Ouriço, que trabalhava como mercenário no exterior e tinha um físico muito acima da média. Entrei correndo na live dele e a cena me fez gelar. Dos mais de 10 mercenários na tela, a maioria tinha expectativa de vida normal. O mais absurdo era o próprio Ouriço, segurando um fuzil, com incríveis 68 anos de vida pela frente. O mundo estava acabando, então por que justo ele poderia viver tanto? Caramba, eu tinha matado a charada. Era poder de fogo, eram as armas? Conferi com cuidado a localização dos outros streamers com vida mais longa, e como eu suspeitava, a maioria deles morava em cidades com forte presença militar. Levantei num pulo, rangendo os dentes. Será que seria um apocalipse zumbi ou um ataque alienígena à Terra? Pelo que eu tinha até ali, essas eram as duas hipóteses mais plausíveis. Perto da nossa fábrica não havia tropas, então provavelmente esse era o principal motivo de os meus colegas terem tão pouco tempo de vida. Depois de entender isso, liguei correndo para os meus pais e mandei os dois procurarem imediatamente uma unidade militar próxima para pedir proteção, ou eu me mataria ali mesmo. Depois soltei um longo suspiro, e pela primeira vez senti que tinha tirado um peso do peito. Sem mais preocupações com eles, sobrou outro problema. Eu era só um operário comum de uma fábrica de papel, então onde eu arranjaria armas e munição? Se não tivesse outro jeito, eu teria que me virar primeiro com armas brancas. Corri animado até a cozinha, peguei uma faca de cozinha e quando olhei para o número acima da minha cabeça, ele tinha aumentado magicamente 2 segundos. Então passei mais 5 minutos afiando a lâmina, e o tempo aumentou mais 1 minuto. Apesar de eu ainda sair no prejuízo de 4 minutos, pelo menos minha hipótese tinha sido confirmada. Mas num fim do mundo assim, a força de uma pessoa sozinha era pequena demais e não mudaria nada. Eu precisava unir todo mundo que ainda desse para unir. Com a faca na mão, voltei correndo para a oficina e, diante do olhar chocado de todo mundo, desliguei a linha de produção. Xiao Jai, fala com calma e abaixa essa faca. O encarregado ficou tão assustado com o meu olhar que nem ousou mais abrir a boca. Xiao Jai, aconteceu alguma coisa na sua casa?
Fala comigo. A gente dá um jeito juntos. Os colegas tentavam me acalmar falando todos ao mesmo tempo. E isso me tocou um pouco. Escutem bem. Eu não fiquei louco e vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoa. Tenho um parente no exército. E ele acabou de me ligar para avisar que daqui a 5 horas, um grande grupo de inimigos vai aparecer perto da nossa fábrica. As tropas precisam enfrentar inimigos ainda mais brutais em outros lugares e não tem como vir nos proteger, então, se quisermos viver, vamos ter que depender só da gente. A multidão começou a se agitar. Alguns acreditavam mais ou menos, e outros me olhavam como se eu fosse um lunático. E por que a gente deveria acreditar em você? Você faz ideia de quanto a fábrica perde se parar um dia? Cerrei os dentes e percebi que só me restava o método mais brutal. Num descuido dele, avancei num salto e encostei a faca no pescoço do encarregado. Me leva até o diretor da fábrica, ou eu te corto. Tá bom. Não faz nenhuma loucura. Meu pai é o diretor, eu te dou o dinheiro que você quiser. 10 minutos depois, o sistema de som da fábrica anunciou: todos parem o trabalho agora e se reúnam na praça em frente ao depósito. Repetindo, parem tudo e saiam para a reunião imediatamente. Garoto, agora você já tá satisfeito, né? Você ainda tem um baita futuro pela frente, então não faz besteira. Chega de papo furado. Nas próximas 5 horas, todo mundo vai obedecer às minhas ordens, ou não me responsabilizo pelo que eu fizer. Já estava quase escurecendo. Olhei o tempo acima da cabeça do encarregado. Só restavam 4 horas, então dei um chute nele e derrubei o sujeito no chão, e ele berrou de dor. Não bate! Seu maluco, eu vou fazer tudo o que você mandar, só não machuca meu filho. O diretor ficou apavorado, mas eu já não tinha paciência para explicar nada. Um lixo como aquele encarregado, que só sabia abusar de gente honesta, já estava vivendo até demais. Liga o sistema de som. Eu digo uma frase, e você repete. Senão você vai arcar com as consequências. Tá bom. Eu faço do seu jeito. Em seguida, o chefe da fábrica começou a distribuir as tarefas conforme minhas ordens. Agora vamos fazer um exercício especial de emergência, ninguém vai ter salário descontado e ainda vai receber 8 vezes o valor da diária. Mulheres acima de 60 anos e crianças, saiam da fila, levem toda a água potável e toda a comida para o depósito subterrâneo e cada um de vocês vai receber 100 yuans. O restante dos adultos jovens vai ser dividido em 4 grupos, com mais de 100 pessoas em cada um. Li Hao, Chen Jiefeng, Wang Feng e Hu Weiguo. A partir de agora, vocês são os comandantes das companhias 1 a 4. Pessoal das compras, comprem toda a comida, toda a bebida alcoólica e todo o solvente que conseguirem encontrar por perto. Se o dinheiro não der, comprem fiado, porque a fábrica vai reembolsar tudo. A primeira companhia vai afiar todo o bambu do depósito número 1 até virar lança, e eu quero pelo menos 1000 unidades. A segunda companhia vai cortar todas as lâminas das guilhotinas de papel em 1 metro, afiar os 2 lados, encaixar a base no bambu e amarrar firme com tiras de pano. A terceira companhia vai esvaziar toda a cerveja comprada, deixar só as garrafas, encher cada uma com meia garrafa de solvente ou cachaça forte, tampar com pano e deixar uns 20 centímetros de tecido para fora. A quarta companhia vai comprar 2.000 sacos de ureia, encher tudo com a areia da entrada da fábrica e empilhar na porta do depósito subterrâneo até formar uma mureta de 1 metro de altura, 2 de largura e 10 de comprimento. A companhia que terminar primeiro vai receber pagamento extra de 3 dias. Olhando a multidão indo cumprir as ordens, eu não consegui evitar a emoção. Dinheiro não resolve tudo, mas superpoder de verdade é bom demais. O tempo passava segundo por segundo. A fábrica estava toda iluminada e os operários trabalhavam a todo vapor. Eu levantei os olhos e olhei para o diretor. Ele ainda tinha 3 horas e 15 minutos de vida. Mas justo nesse momento, uma sirene estridente começou a tocar lá embaixo. Algum desgraçado chamou a polícia, e quase certeza que foi um dos capangas do diretor. Olhei lá para baixo e, caramba, tinham chegado 3 viaturas. Vi que o tempo de vida sobre a cabeça de uma parte dos operários tinha aumentado. Alguns foram de 6 horas para mais de 10 dias, e outros até para alguns anos. Atenção, pessoal, aí dentro. Qualquer condição que vocês tenham, vamos conversar direito. Não machuquem ninguém. Vocês também têm pai e mãe. A polícia começou a negociar no megafone. Eu queria enrolar eles por mais um tempo, mas os operários já tinham parado de trabalhar. Eu estava tão ansioso quanto uma formiga numa panela quente. Me deem 3 horas e eu garanto que não vou machucar os reféns, então não me pressionem. Eu só tenho 2 condições. Os operários não podem parar e têm que fazer tudo do jeito que eu mandei. Vocês vieram com pouca gente, então tem 3 horas para trazer todo mundo da delegacia junto com todas as armas, senão eu mato o refém. Pelo jeito, era a primeira vez que a polícia via um criminoso reclamando que tinha policial de menos. O clima ficou estranhíssimo. Nós aceitamos as suas exigências, mas por favor não faça nenhuma loucura. Vamos cooperar com você e você também precisa cooperar com a gente. 1 hora depois, mais 3 viaturas chegaram lá embaixo com as sirenes ligadas. Eu conseguia ver que a maior parte dos policiais que entrou na fábrica estava perdendo tempo de vida de forma absurda. Em contraste, mais de 100 operários tiveram a vida estendida para meses ou até anos. Naquele momento, meu coração estava em pedaços, porque fui eu quem chamou aqueles policiais para a morte.
Eu me sentia em dívida com as famílias deles, e se eu tivesse a sorte de sobreviver, aceitaria qualquer julgamento. A polícia voltou a falar comigo, mas eu ignorei, e a cada 10 minutos forçava o chefe da fábrica a gritar por socorro 2 vezes. O tempo escorria em silêncio. Os operários continuavam trabalhando sem parar. Conforme cada companhia terminava sua parte, percebi de repente que meu tempo de vida tinha subido para 1 mês, e o do chefe da fábrica foi ainda mais absurdo. Direto para 5 anos. Quando o desastre chegasse, era impossível tanta gente morrer ao mesmo tempo. Então eu precisava usar como referência aqueles que tinham o menor tempo de vida. O diretor, coitado, já estava só com 10 minutos restantes. Eu sabia que não dava mais para esperar. Mandem todo mundo para o depósito com as lanças de bambu e os coquetéis Molotov já prontos, e fiquem enfileirados atrás da barreira de sacos de areia. E vocês também andem logo, ou eu mato o refém. Tá bom, só não faz nada precipitado. Você está com fome? Preparamos comida para você e para o refém. Então coma um pouco e depois a gente conversa, pode ser? Eu estava morrendo de fome, mas que criminoso sequestra alguém e ainda sai comendo qualquer comida dada pela polícia, ainda mais sem desconfiar que possa ter alguma coisa nela. Valeu pelo esforço, mas podem comer vocês mesmos. Lá embaixo ficou tudo em silêncio de novo. Provavelmente porque meu valeu pelo esforço deixou todo mundo sem reação, e o clima voltou a ficar estranho e constrangedor. Sob a luz, a multidão começou a seguir em direção ao depósito. No momento em que pegaram as armas e entraram no depósito, eu vi os números sobre as cabeças deles mudarem, e 1/3 já tinha mais de 24 horas de vida. Quanto mais eu me aproximava da verdade, mais calmo eu ficava. Tudo o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora o resto depende de vocês, meus queridos companheiros de fábrica. Seja qual for o final, eu já estava pronto. Espera, por que esse lugar está cheio de fumaça? Merda, são granadas de fumaça e gás lacrimogênio. Vocês apelaram mesmo e ainda fizeram uma emboscada? Foi então que a porta foi arrombada, mais de 10 policiais com máscaras de gás entraram em fila, e eu acabei prensado no chão, imóvel, igual peixe morto. Ah, quer saber, eu cansei, então acaba logo com isso. 3 minutos depois, o ar começou a vibrar, um monte de animais pequenos disparou pela praça e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Meu coração disparou porque aquilo que eu temia finalmente tinha chegado. Chegado o quê? Quem chegou? O policial ao meu lado ficou totalmente sem entender. Eles chegaram. Aquela sensação de inquietação ficava cada vez mais forte. Minha pele se enchia de arrepios e meu corpo começou a tremer sem controle. Era como se uma voz explodisse dentro da minha cabeça dizendo: perigo, sai daí agora. De repente, como se eu tivesse entendido tudo, ergui a cabeça e vi um vórtice gigantesco surgir no céu, como uma boca de abismo girando sem parar. Logo em seguida, uma chuva densa começou a cair do vórtice, e todo mundo entrou em pânico e correu para o depósito. Eu não tinha mais tempo para pensar em outra coisa, e corri junto com a multidão desordenada para dentro do depósito. Alguns que correram mais devagar acabaram sendo atingidos pela chuva. O enorme depósito subterrâneo ficou lotado em segundos. Tinha gente gritando o nome dos parentes e procurando por eles, gente pálida e em choque, como se tivesse perdido a alma, e gente tentando entender o que era aquele vórtice. De repente, um grito chamou a atenção de todo mundo. Ai, que dor! Você ficou maluco? Por que me mordeu? Vi um operário com o rosto contorcido cobrindo as partes íntimas, enquanto o outro estava imobilizado no chão, convulsionando.